Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Jesus Cristo falou, está falado. Muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o Evangelho para Todos, todo sábado após o programa Viva a Vida. E domingo é 13h. Você fica sendo meu convidado. Agora são 13h03. Hoje domingo 8 de junho de 2025, estamos de volta com o Evangelho para Todos. Lembrando você, amigo ouvinte, que há um sábado por mês a gente não vai estar aqui, tá? Não vou estar aqui ao vivo, mas vai estar vindo aí a narração do Evangelho para você e você pode estar ouvindo também. Lembrando que no YouTube você encontra digitando tudo junto aí, Jesus Cristo falou, tá falado 104.9. Digita tudo isso no YouTube, você encontra a mensagem também lá no YouTube. Amigo ouvinte, mensagem que trago hoje para você está aqui em Mateus capítulo 24, o versículo 3 e também 4. Mateus capítulo 24, versículo 3 e 4. O Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, traz uma mensagem muito importante, muito poderosa para a minha vida e para a sua vida também, amigo ouvinte. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Mateus capítulo 24, versículo 3 e 4 tem uma mensagem muito poderosa do Filho de Deus para mim e para você. Amigo ouvinte, nós sabemos que desde o tempo em que Jesus Cristo esteve na terra, isso de mais de 2025 anos atrás, já havia muitas religiões aqui. O que é religião? A palavra religião tem a intenção de religar, aproximar em você de Deus, né? Essa é a palavra religião, religar. Mas no tempo em que Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio justamente porque o papel da religião, dos templos, das sinagogas, o papel dos sacerdotes era pegar a palavra de Deus que vinha através dos profetas e esparramar para o povo. Só que
Com o tempo, as religiões, elas tiveram que fazer o quê? Trazer com elas mais interessados, ficar forte, se fortalecer, porque havia um combate grande de uma religião com outra religião. Como até hoje, existem muitas. Igreja A, B, C, D, assim por diante, né? E todas essas religiões, elas sabem disso. Os donos delas sabem de que elas precisam de ouvintes, de pessoas, precisam ser populares. Sendo popular, tem que agradar a maioria, tem que agradar você, agradar eu. Para agradar eu e você, ela tem que fazer o quê? Ela tem que se adaptar, se atualizar com aquilo que é agradável a mim e a você. E aí que entra o Filho de Deus. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio justamente porque o homem tinha perdido ali a comunhão com Deus. O homem estava afastado de Deus. O homem, o ser humano em geral. E aí o que aconteceu? Aí veio Jesus Cristo para religar, o Filho de Deus, Jesus Cristo, com o ensinamento dele, ele veio religar a pessoa, o ser humano a Deus. Ele veio religar o ser humano a Deus. É isso que Jesus Cristo veio fazer na terra. E aí o que aconteceu? Jesus Cristo veio religar o homem à terra. E aí o que aconteceu? As religiões iam perder a força de influência sobre pessoas, sobre mim e você. Aí eles pegaram o quê? Pegaram o nome de Jesus, por causa da popularidade de quem é Jesus Cristo, e ensinaram outro ensinamento junto com o de Jesus Cristo ou acima de Jesus Cristo, para que eu e você ficássemos dependentes da religião, dependente de um sacerdote, seja ele de igreja A, B, C, ou D, ou E, ou F, indiferentemente de religião. Jesus Cristo, ele veio para religar o ser humano ao seu Criador. É isso que Jesus Cristo veio fazer. Através do quê? Através do ensinamento dele e da crença nele, o ser humano, indiferentemente de quem é a pessoa, ele tem acesso a Deus por causa do Espírito Santo. Isto o próprio Jesus Cristo falou várias vezes e também os apóstolos escreveram várias vezes. Mas isso não chega para mim e para você com clareza. Por causa do quê? Por causa da cultura que nós temos no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade. E dentro de mim e de você. Existe uma cultura religiosa dentro de mim e de você. Quando estamos com algo, vou citar um exemplo para você aqui. Se você orar a Deus, falar com Deus no teu íntimo, ou de boca você falar com Deus, e você receber uma bênção, você vai atribuir a quem? A Deus. Verdade. Mas se você tiver algo com você, ou se você fizer algo a mais, além, ou se você carregar algo com você e você atingir um objetivo, você vai atribuir a quem? A Deus e também a este algo. Significa que se você vai dividir, você vai fazer dois deuses. Um Deus que é o verdadeiro e um outro Deus que eu e você criamos, porque a nossa cultura religiosa nos apresentou para nós. E não é uma crítica, não. Isso é uma realidade com qualquer ser humano. Você pode falar para você ver. Eu recebi algo de Deus, fui para tal lugar, vim abençoado por Deus em determinado lugar. Por quê? Porque eu carrego algo comigo. Ou eu atribuo a um feito que não foi o que Jesus Cristo mandou fazer, a este benefício que Deus me deu. Isso é o que? Inverter a honra e a glória de Deus. E aí aqui nessa passagem, eu não estou falando de crítica não à religião, que o maior crítico religioso que existiu na Bíblia se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí você fala assim, não, de maneira alguma. Então é só você ler Mateus 23, aqui um pouquinho Mateus 24, você pode ler João capítulo 8, você pode ver as cartas do apóstolo Paulo aos Gálatas, como que ele escreve, ou aos Efésios, como que ele elogia o povo de Éfeso. Ou seja, você pode comparar. E quem mandou você e eu comparar? Jesus Cristo. Olha aqui, Mateus 24, 3, 4. Assim está escrito também, assim diz o Filho de Deus. Primeiro estando assim, ó, instando
E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Note que os discípulos chegaram para Jesus Cristo em particular, no lugar chamado Monte das Oliveiras, porque antes Jesus Cristo fala algo para eles. Fala algumas coisas que iam acontecer, e que ele ia ser crucificado, ia ser ressuscitar ao terceiro dia, e que de um tempo ele ia voltar para a terra novamente. Mas antes disso ia se cumprir muitas coisas na terra, muita coisa ia acontecer aqui no planeta Terra com nós, com os seres humanos e com o planeta em geral. E aí os discípulos tiveram aquilo que eu e você devemos ter, uma curiosidade. Por que não perguntar para Jesus Cristo, né? Por que não vou questionar quem de fato é aquele que sabe todas as coisas? Porque quando eu e você sabemos de alguém que entende, eu falo por mim, você deve responder por você mesmo. Quando você conhece alguém que entende de algo, você se submete a essa pessoa. Você chega para a pessoa e fala assim: o São Antônio, o seu João, o Maria, você entende disto? Como que é? Então os discípulos chegaram para Jesus Cristo e perguntaram para ele, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda ou do fim do mundo. Jesus respondeu e disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. A primeira resposta do Filho de Deus, a primeira resposta é: acautelai-vos. Sabe o que é a palavra ter cautela? É quando eu recebo uma informação, eu recebo um dinheiro de alguém, alguma coisa de alguém, ou eu recebo alguma informação, alguma coisa chega até a mim, e eu paro e vou analisar aquilo que chegou até a mim. Para quê? Para ver até que ponto é mesmo do bem, é mesmo não é do bem, até que ponto é mais favorável ou não é tão favorável assim. Ele está dizendo para a gente não aceitar tudo que vem vindo, eu vou aceitando. Porque acautelai-vos, ficai atentos, apercebidos, preste atenção, analise todas as coisas. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então ele diz que vai chegar ou chegaria alguém a mim, a você, para te enganar. E quem é que engana eu e você? É aquilo, é aquele, ou é quem tem influência? A mim e a você. Quem é que tem influência na minha e na sua vida? Quem é que pode abençoar a sua vida? Ah, mas são só palavras. Mas são palavras que guiam a minha crença, que guiam as minhas atitudes, que guiam o que eu olho, que eu escuto, que eu bebo, que eu como, que eu visto. São palavras, são orientações, são ensinamentos que me enganaram, são ensinamentos que me roubaram, e foram ensinamentos que me abençoaram, são ensinamentos que abençoam eu e você. Aí Jesus Cristo chega e fala assim: ó, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ou seja, fique atento, porque vão surgir muitos enganadores. E o mais interessante, eu falo por mim, não por você, que a gente sempre acha que o enganador é aquele lá que está enganando aquele outro. De repente não. De repente o enganador é aquele lá que está enganando eu. Por isso que Jesus Cristo, os discípulos chegam em particular e perguntam para ele: Senhor, quando é que vai acontecer tudo isso que você está falando aí? Do fim do mundo, fatos, acontecimentos, o que vai acontecer para que venha o teu retorno, ou para que esse mundo venha acabar mesmo? Será que esse mundo vai acabar só para quem morre?
bem interessante. A gente ouve muito isso, então todo mundo que morre acabou para ele, né? Na verdade, todos nós vamos morrer. Então o mundo vai acabar para todos nós, né? E Jesus Cristo é questionado, e quando ele responde, no início da resposta ele vai dizer para você e eu ficarmos atentos. Será que o que eu tenho hoje defendido como verdade? Às vezes eu questiono isso, sabe? Eu questiono, falo assim, será que eu tenho defendido como verdade, como certo? Será que eu não estou sendo enganado? Peraí, será que eu tenho comigo como ideologia, como crença, ou como prioridade, como verdade? Será que se eu colocar de um lado o ensinamento de Jesus Cristo e esses que eu tenho comigo e começar a comparar assim, quais o Senhor vai aprovar, Senhor Jesus Cristo, e quais são os que o Senhor reprova? Porque na sequência Jesus Cristo vai citar várias situações e ele vai citar sempre no plural. Ele vai dizer assim: e surgirão muitos, e ele vai dizer o que mais? E enganarão a muitos. E o mais interessante é que ele fala assim: e surgirão muitos em meu nome, dizendo o quê? Que usando o nome de Jesus. Eu já parei de pensar também, Ismael, e você? Você não é um enganador? Será que eu trago aqui o que eu acho para você? Será que eu trago aqui o que eu penso? Ou será que eu passo para você aquilo que Jesus Cristo falou mesmo ou não? Porque Jesus Cristo fala que Jesus Cristo fala uma passagem que ele fala que aquele que fala daquele o qual enviou, este é servo daquele a quem ele enviou. Ou seja, se eu falo daquele que me enviou, é porque eu sou servo daquele que eu estou falando. Mas se eu desconsidero aquele que me enviou, e se eu passo para você um ensinamento meu, ou algum outro ensinamento igual ou melhor do que aquele que em nome dele estou enviado, é porque eu não sou servo dele. Vamos fazer uma comparação mais clara que o Espírito Santo de Deus dá. Você mora em uma casa onde predomina o dono da casa. É porque ele é o quê? É porque ele é o dono da casa. A casa verdadeiramente é dele, certo? E se você está numa casa onde não predomina o dono, a palavra do dono não é predominante, é porque ele não é o dono. Se ele fosse o dono, predominava a casa dele. Assim também sou eu e você. Assim também é a nossa vida. Vida pessoal. Ah, mas minha esposa, meu marido, minha filha. Não, quer dizer pessoal. Sempre pessoal. Jesus Cristo sempre passa, a palavra dele é sempre pessoal. Porque se você olhar para o outro, você não vai fazer. Por quê? Porque nós somos educados a não fazer. Nós somos educados para não fazer. As religiões fizeram isso com você e comigo, assim como o mundo também fez. O mundo não quer que você use a sua capacidade, quer que você compre algo já montado para que você não use nem mesmo os seus próprios membros. Esta é a verdade. Não usando seus membros, não usando o seu raciocínio, certamente vai travar os seus órgãos também. E eu e você vamos morrer. Não, nós vamos ficar doentes primeiro. Vamos viver aí um bom tempo doente e depois vamos morrer. Porque o tempo de vida de uma pessoa, a gente sabe que pelo real, né? Não é pelo tempo de vida que ele tem, né? Não, muita gente morre muito jovem, outros morrem com meia vida, outros morrem bem já com bastante tempo de vida. E pode morrer por vários motivos, não só por doença. Mas estou dizendo para você que esta é a realidade. Nascer, permanecer vivo e morrer é um mistério. Isso mesmo. Agora, qualidade de vida, não. Qualidade de vida você podemos buscar pela inteligência que Deus nos deu, capacidade que Deus nos deu de analisarmos as coisas. E salvação também é pela orientação daquele que pode salvar, somente Jesus Cristo. Não Jesus Cristo pela uma religião, Jesus Cristo pelo ser que é. Ele mesmo fala: ninguém vê o Pai senão por mim. Ah, o cara é da religião X. Não, é pelo ser que é, indiferente. Só tem um. É uma coisa de Deus. Deus, ele só tem um Deus. Até o próprio Jesus Cristo falou para Satanás. Ele falou assim: não tentarás o Senhor teu Deus.
Porque o Deus do mal também só tem um. Então, indiferente, só tem um Deus. Indiferentemente, assim como também qualquer religião pode aparentemente ser muito boa, mas só tem um que leva a Deus, chamado Jesus Cristo. Ele afirma isso: ninguém vem ao Pai senão por mim, através de mim, através do meu ensinamento ou através do ser que ele é. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida e olhando sempre para o plural do que Jesus Cristo afirma aqui em Mateus 24. Ele falou: surgirão muitos e enganarão a muitos, deixando bem claro de que quem tem influência sobre a minha vida e a sua vida que é o perigo para a sua vida e para a minha vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Um forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, o Rei dos Judeus, a nova aliança, o único mediador, o Salvador, a porta, o Mestre, o Cristo, o Senhor, o pão da vida, a luz verdadeira, o libertador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, o sumo sacerdote dos bens futuros, que fecha e ninguém abre, o mediador de um novo testamento, a videira verdadeira, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, o pão que desceu do céu, Filho único de Deus, o Alfa, o Ômega, o fiel e justo, o princípio da criação de Deus, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, cabeça da igreja, o Rei da glória, o Amém, o princípio, o fim, a testemunha verdadeira, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Filho do homem, que tem os 7 Espíritos de Deus, o Messias, aquele que sonda as mentes e os corações, o que tem espada aguda de 2 fios, o primeiro e último, que tem a chave da morte e do inferno, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem a voz como a voz de muitas águas, que tem o rosto como o sol, que tem os olhos como chama de fogo, o Filho do Deus vivo, o Verbo, o advogado, o bom pastor e o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Jesus se faz presente em nosso meio, vai operar. Você vai ver quando ele chega diferente, mexe com o coração da gente. O milagre pode acontecer, porque Jesus
Jesus ama você. É somente crer, verás agora Jesus derrama a sua glória. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. O coxo se levanta e o cego vê, paralítico sai pulando e dando glória. Aonde Deus está, até a tristeza salva de alegria. Ele está conosco em todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. O coxo se levanta e o cego vê, paralítico sai pulando e dando glórias. Aonde Deus está, até a tristeza salva de alegria. Ele está conosco em todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.